Então, nós temos essa lei, né, de resfriamento de Newton que vai dizer aí exatamente que a tendência é encontrar um equilíbrio aqui, né, da temperatura do objeto, no caso do bolo, com a temperatura ambiente. Eles vão chegar aí numa, numa, num equilíbrio, né, certo? Então, essa constante aqui, pessoal, como o nosso problema é de valor inicial, eles vão ter aí algumas indicações. A partir do momento que o bolo sai do forno, a pessoa tem que ter essa medida inicial, e aí a gente vai conseguir aqui, depois de tantos minutos, aí também tem que ter uma referência, tem que ter nesse caso aqui, tem que ter pelo menos duas condições iniciais para a gente conseguir calcular essa constante aqui, tá vendo? É assim que a gente faz, então, essa equação diferencial. Bem, então, aqui nesse caso, olha, quando um bolo é retirado do forno, sua temperatura é de 300 graus Fahrenheit. 3 minutos depois, sua temperatura é de 200 graus Fahrenheit. Quanto tempo levará para o bolo resfriar até a temperatura ambiente de 70 graus Fahrenheit? Então, tá vendo que aqui nós temos duas condições iniciais, o T de 0 igual a 300 e o T de 3 igual a 200. É com essas informações que a gente vai conseguir achar essa constantezinha aqui. Então, a gente vai usar a equação que foi descrita lá pela lei de resfriamento de Newton, né? A gente vai usar aqui, ó, substituindo a temperatura inicial de 70, a gente tem essa condição inicial T de 0 igual a 300, e aí vocês vão aqui ou fazer separação de variáveis ou considerar essa equação aqui linear, tanto faz, tá? E a ideia é que vocês consigam fazer essa resolução aqui pelo que a gente já viu em sala, tá bom? Então vocês vão resolver, vão achar uma função temperatura, né, que vai definir em cada instante o que está acontecendo, e aí depois vocês vão ter que usar essa outra informação aqui, ó, T de 3 igual a 200, que é para poder achar essa constantezinha aqui, e aí conseguir achar então a função temperatura em cada instante real, né? E aí tá aqui a modelagem, nesse caso ela já vem da temperatura inicial de 300 e vem baixando, até chegar no equilíbrio com a temperatura ambiente aqui, fazendo essa troca, né? Vai acontecer uma trocazinha aqui e a tendência é que o bolo realmente chegue na temperatura ambiente, certo? Essa então a segunda aplicação, tá? Aqui até coloquei uma resolução assim básica, né, usando separação de variáveis, ó, a gente separa as variáveis, integra, acha a função temperatura, né? Só que aí fica essa constantezinha aqui que é o que eu falei para vocês, vocês vão ter que realmente aplicar aquela outra condição inicial para achar essa constantezinha aqui, tá? Bem, pessoal, então aí são várias aplicações que a gente pode realmente fazer essa modelagem. E aí vocês que são da engenharia, que vocês vão ter realmente essa condição de fazer essa modelagem, essa adaptação, certo? E aí eu coloquei aqui algumas coisas para instigar vocês, que vocês podem estar fazendo algumas pesquisas, mesmo sendo tão trivial, né, logo numa disciplina aí de métodos matemáticos, mas isso é importante para que vocês já consigam pensar aí no trabalho de conclusão de vocês, ou de fazer alguma participação em congressos, né? Que aí vocês podem estar colocando as palavras-chave, por exemplo, lei de resfriamento de Newton, aplicado na engenharia de produção, por exemplo, o que eu teria, né? Ou, nesse caso aqui que eu peguei esse trabalho, tá dentro desse link aqui, vocês podem dar uma conferida, esse aqui foi um trabalho de TCC, e a menina foi colocando os materiais aqui que ela foi utilizando durante esse procedimento de investigação. Então, ela colocou aqui a xicarazinha, o termômetro, o café, e aí ela foi medindo essa temperatura em cada instante e fez uma comparação entre a parte teórica, que é usando a lei de resfriamento de Newton, e a prática que ela foi ali fazendo esse teste. E aí aqui ela fez a comparação aqui, né? É claro que aqui vai ter alguma diferença, né? Porque esse copo aqui, ele tem algumas particularidades, né? A gente sabe que a porcelana, ela retém um pouquinho, ou seja, ela deixa um pouquinho mais quente, ela conserva. Então, por isso tem todo
essa diferença aqui, mas ela foi atrás, entendeu? Então é isso que vocês podem também estar pensando num problema prático e fazendo esse checklist, né? Pô, será que isso aqui realmente está valendo ou não? Né? Então ela fez aqui as tabelinhas, fazendo a comparação em cada instante, ó, certo? E foi fazendo esse mapeamento aqui, beleza? Outros também, um outro trabalho que eu encontrei desse daqui foi um professor que colocou, e aqui ele estava trabalhando especificamente com a água, mas aqui ele verificou-se que tem, tipo assim, que tinha que ser modificada um pouquinho a equação da lei de resfriamento de Newton, porque tem aqui as condições da água. Então, quando a água está no estágio de evaporação, ou no outro estágio sólido, no outro estágio não sei o quê. Então, ele foi investigando isso daqui, olha. Ele colocou aqui a temperatura ambiente, a temperatura da água no prato aberto, a temperatura da água no prato fechado, certo? Então, ele percebeu que só a lei de resfriamento de Newton não era bem adaptada para esse problema. Então, ele teve que investigar um pouquinho mais e teve que colocar aqui algumas condições aqui em relação à água, tá? Nesse sentido de evaporação para líquido e tal. Então, ele teve que adaptar esse modelo. E aí já resultou num artigozinho pequeno, né? Mas é alguma coisa, né? Então, vocês podem também tá fazendo esse tipo de interação, né? Beleza? E aí, para ficar mais ainda adaptado ao nosso problema, eu coloquei essa solução numérica aqui que eu encontrei nesse link. Vocês vão ter que abrir aqui. Ele é bem rapidinho, o cara é bem sucinto mesmo. Eu ia colocar aqui o passo a passo para vocês, mas eu prefiro que vocês deem uma olhada aqui nesse material. Ele está bem simples, bem rápido, bem direto, tá? A única coisa que vocês vão ter que fazer, se vocês não tiverem o MATLAB no computador, vocês vão ter que baixar o MATLAB no celular, tá? Então vai lá no app, digita MATLAB, vai aparecer lá para vocês, baixa para o celular, ele não é tão carregado. Vocês vão fazer o primeiro cadastro utilizando e-mail e senha, e depois vocês vão fazer aí o passo a passo desse videozinho para fazer a resolução de uma EDO bem simples no MATLAB, tá certo? Então, e uma outra coisa importante, pessoal, é que eu só vou aceitar os trabalhos a partir de agora na linguagem LaTeX. Então, quem ainda não se adaptou com o Overleaf, por favor, tente tirar suas dúvidas, porque os trabalhos daqui para frente serão somente no Overleaf, tá bom? É isso, gente. Se tiverem dúvida, meu e-mail, tá? Obrigada.